Vamos agora, então, à primeira lei de Newton. 4. Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton recebe um outro nome. Ela é conhecida também como o princípio da inércia. E vocês já vão entender por quê. Princípio da inércia. Preste atenção nesses 3 exemplos que nós fizemos aqui. Os 2 primeiros da Angélica. A Angélica, ela estava distraída e não estava segurando em nenhum apoio. Se ela estivesse segurando em algum apoio, quando no primeiro exemplo o ônibus acelerasse, o apoio aplicaria uma força de contato na mão da Angélica e levaria ela junto com o ônibus, certo? Bom, mas não foi isso que aconteceu. Por inércia, ela ficou para trás, em repouso. No segundo exemplo, se a Angélica estivesse segurando também no apoio, quando o ônibus freasse, o apoio faria uma força de contato para trás e frearia junto a Angélica. E ela estaria segura, não iria cair. Beleza? No nosso último exemplo aqui do carrinho saindo pela tangente, se houvesse atrito, esse atrito faria com que o carrinho conseguisse mudar a sua velocidade vetorial. Mas se não há a força de atrito, ele por inércia vai permanecer nesta trajetória. Beleza? Nós podemos enunciar a primeira lei de Newton da seguinte maneira. Se a resultante das forças em um corpo é nula, então este corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Preste atenção. Se a resultante das forças aplicada em um corpo é nula, então este corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. É justamente o que aconteceu nestes 3 casos. Se não houvesse uma força externa aplicada no corpinho, então ele vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Um outro enunciado da primeira lei de Newton pode ser assim, ó. Se um corpo está livre da ação de forças externas, ele não pode, por si próprio, alterar a sua velocidade vetorial. Ou seja, sozinho um corpo não altera a sua velocidade vetorial. Deve existir um agente externo. Aí eu aproveito aqui para dizer o que é força externa e força interna. A força externa é a força que um agente externo ao nosso sistema aplica a uma parte interna ao sistema. E a força interna é a força que uma parte interna do sistema aplica em outra parte interna. Por exemplo, se eu e esta canetinha é o sistema, então a força que eu aplico nesta canetinha é uma força interna. Agora, a força que o chão aplica nos meus pés é uma força externa, porque o chão não faz parte do sistema, beleza? A força peso é uma força que a terra, que é uma parte externa ao sistema, aplica em mim. Ou na canetinha, então esta também é uma força externa, beleza? Então um corpo livre da ação de forças externas não pode por si próprio alterar a sua velocidade vetorial, beleza? Agora preste atenção, a resultante das forças em um corpo é nula, então nós podemos escrever assim, ó, força resultante FR é igual a 0. Quando a força resultante é nula, nós sabemos já que o corpo se encontra em equilíbrio, não é? E nós podemos dizer que este equilíbrio ou é um equilíbrio estático ou um equilíbrio dinâmico, né? Então pode ser um equilíbrio estático, como nós já vimos, ou pode ser um equilíbrio dinâmico. Se for um equilíbrio estático, ele vai permanecer em repouso, que é uma parte
do princípio da inércia. Se for equilíbrio dinâmico, ele vai permanecer então em movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Tranquilo? Entendido o que é o princípio da inércia e o que vem a ser inércia? Sim? Bom, aí agora eu aproveito para fazer uma observação. E a observação é a respeito de um referencial. É o que nós chamamos de referenciais inerciais. O que vem a ser referenciais inerciais? Nós podemos dizer que o referencial inercial é aquele no qual é válido o princípio da inércia. Então nós podemos colocar assim, ó. É aquele em qual nós observamos a validade do princípio da inércia. E eu vou exemplificar para você, então, o que vem a ser esse referencial inercial. Olha só, vamos no referencial do ônibus, beleza? No referencial do ônibus, é você entrar dentro do ônibus como um passageiro e ficar observando a Angélica distraída. Então, você está no referencial do ônibus. No referencial do ônibus, você está vendo a Angélica sozinha alterar o seu estado de repouso. Ou seja, nenhuma força agiu na Angélica para arremessar ela para trás. Então quer dizer que no referencial do ônibus não vale o princípio da inércia. Por quê? Por inércia, ela deve permanecer o quê? Em repouso. Só que se você está no ônibus, você está vendo ela ser lançada para trás. Isso quer dizer que o ônibus não é um referencial inercial. Beleza? Nós podemos dizer que os referenciais não inerciais, que os referenciais inerciais são os referenciais não acelerados. Se o referencial está acelerado em relação ao referencial inercial, então este referencial é não inercial. Beleza? Um referencial importante para a gente falar é a Terra. Devido à rotação da Terra, ela não é um referencial inercial. A Terra é um referencial não inercial. Mas para os nossos problemas de dinâmica de pouca duração, a Terra se comporta como referencial inercial. Então, nos nossos problemas de dinâmica, nós vamos considerar a Terra como referencial inercial. Mas em problemas de astronomia, de duração longa, a Terra não é mais um referencial inercial. Aí deve-se apelar para os chamados estrelas fixas, que são aquelas estrelas cuja posição relativa no firmamento permanece a mesma ao longo de séculos. Mas nós não vamos nos interessar a isso. Os nossos problemas de dinâmica são mais simples, beleza? E nós vamos considerar a Terra como referencial inercial. Os referenciais acelerados em relação à Terra são referenciais não inerciais. Então, fique atento a isso.